Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 9 de abril, e o tema do estudo de hoje é Lidando com a Morte. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje é Romanos capítulo 6, versículo 23. E aqui, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. Ela é, como lemos no início em Romanos 6, 23, o salário do pecado. A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte de vida, Deus, o Criador. Assim, a morte tem papel importante nas profecias. Tanto sua realidade quanto, ainda mais importante, a sua solução, encontrada apenas em Jesus Cristo e em sua morte e ressurreição. A primeira menção da morte na Bíblia e a primeira vez em que ela ocorreu lançam luz sobre esse tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. Isso não é verdade. A morte é o oposto da vida, a destruição da vida. É uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela, como se a humanidade percebesse, de modo coletivo, que existe algo fundamentalmente errado com a morte. E de fato existe. Há alguns casos de morte que parecem ainda mais trágicos, como, por exemplo, a morte de uma criança. Não era para uma coisa horrível dessa acontecer. Na maioria das vezes, esperamos que os pais morram antes dos filhos, pois essa se tornou a ordem natural das coisas. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte quando seu filho justo foi morto pelo irmão ímpio. Foi uma morte especialmente injusta. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel. E eu concluo aqui te fazendo algumas perguntas para você raciocinar. Que paralelos vemos entre a morte de Abel e a de Cristo? Como a morte de Abel nos ajuda a entender por que Jesus possui as chaves da morte e do abismo, conforme Apocalipse 1,18. E por fim, o que Deus nos oferece em Cristo? Ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivás por Sua Palavra, o programa de leitura onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é Apocalipse, capítulo 15. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.